Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o Jefinho. Ele já estava no Botafogo, porém estava por empréstimo e agora o Botafogo contratou em definitivo junto ao Lyon, que também pertence ao John Textor, né? Então a gente vai comentar aqui um pouquinho a respeito. Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então, separei aqui uma foto do Jefinho, que nem eu falei, já com a camiseta do Botafogo. Vale destacar que ele jogou muito pouco na temporada, né? Sofreu bastante com lesões. Tanto é que não dava nem pra lembrar direito que ele estava nesse Botafogo, porque justamente quase não jogou nessa temporada, né? Não à toa depois que o Arthur Jorge chegou, eu acho que o Jefinho não jogou nenhum jogo. Eu acho que ele nem tava com condições de jogo, né? Enfim. Separei aqui uma guia do GE, beleza? Pra gente conseguir trazer a maior quantidade de informações possíveis. Deixa eu colocar minha câmera aqui no canto. Vamos lá, beleza. Então aqui, ó, o Botafogo acerta a compra de Jefinho do Lyon, também do John Textor. Sempre que acontece esse tipo de coisa, tipo, o Adrielson pro Lyon, o Lucas Perry pro Lyon, o Jefinho agora do Lyon pro Botafogo. Ele foi do Botafogo pro Lyon, do Lyon pro Botafogo e agora em definitivo no Botafogo. Eu sempre imagino aquela cena. Acho que vocês vão lembrar do Chaves, que ele tá comprando churros, aí ele vai lá, me deu um churros, aí ele vai pro outro lado da mesa, tá aqui os churros, e aí ele vai comprando churros dele mesmo, entendeu? Tipo, loucura. É interessante entender como é que lida com isso, né? Porque você, pô, o cara tá comprando de um time que também é dele, né? Então ele escolhe o valor, ele poderia vender o Jefinho por 200 milhões de reais, assim como podia vender por sei lá, R$ 700 e uma lata de coca, não sei. Porque o clube é dele, ele faz o que ele quiser, né? Mas eu acho que deve ter alguma questão de tipo gestão financeira, de valorização do jogador, né? Porque eu vou aprofundar aqui ao longo da notícia, o Botafogo tinha vendido mais caro pro Lyon e agora tá recomprando mais barato. Acho que isso vai muito em torno porque o Jefinho tá querendo ou não em baixa, né? Ele quase não jogou na temporada. Então não faria sentido pagar mais caro, né? Enfim, negociação em período no qual o time francês enfrenta dificuldades financeiras, né? Enfim. O Botafogo acertou a compra do atacante Jefinho por 33 milhões de reais. E eu enxergo que assim, deixa eu colocar o texto um pouquinho aqui pro lado para tapar a menor quantidade de informações possíveis. Enfim, eu entendo que assim, se o Botafogo não fosse do John Textor, nunca que essa transação ia acontecer, porque não faria sentido contratar o Jefinho em definitivo em uma temporada que ele quase não jogou, você ir pagar mais de 30 milhões de reais. Então assim, eu acho que é justamente essa transação só aconteceu porque o John Textor é dono do Botafogo e dono do Lyon. Não faria sentido pagar todo esse valor em um cara que quase não jogou, né? A negociação foi divulgada nesta terça-feira e ocorreu em um contexto de dificuldades financeiras do Lyon, que também pertence ao John Textor, né? Por 70% dos direitos, o Botafogo pagará esse valor, que eu falei. No começo de 2023, ao vender 100% dos seus direitos, ele foi vendido por 55 milhões. Então, que eu falei, vendeu mais caro, né? Ele vendeu por 55 milhões e o Jefinho tá em baixa por não vir jogando, por isso pagou mais barato, né? Pagou 33 milhões. Então, na teoria, o Leão saiu no prejuízo, né? Pagou 55, vendeu mais barato, não desempenhou quase nada no Lyon. Então, na teoria, o Lyon saiu no prejuízo. Só que como o John Textor é o dono dos dois, enfim, eu não sei como é que lida com isso. O clube francês ainda manteve 30% dos direitos do Jefinho, né, visando lucrar em uma transferência futura. O novo contrato que o atleta assinará com o Glorioso tem duração de 4 anos. Aí aqui o título da Libertadores, né? O Jefinho surgiu como um destaque no futebol profissional em 2022, fez um bom campeonato carioca pelo Resende. Acho que foi nesse campeonato carioca que teve aquilo do Cartoloco, não teve? Que ele estava no Resende? Se eu não me engano era, que o Jefinho era um destaque do clube. Ele foi contratado pelo Botafogo para o time de aspirantes, ganhou espaço no profissional e virou xodó alvinegro. Na campanha do Brasileirão que quase culminou em uma vaga na pré-Libertadores. Acabou negociado com o Lyon no ano seguinte, na França teve poucas oportunidades de jogar e acabou retornando ao Botafogo no começo de 2024, depois de ser responsável por colocar a equipe nas oitavas da Libertadores com um gol sobre o Universitário. Sofreu uma grave lesão que o deixou fora dos gramados por mais de 4 meses, que nem eu falei, ele ficou muito tempo fora e até por isso estava em baixa, que nem eu comentei, justamente por conta dessa lesão.
terminou o ano no banco de reserva sem conseguir ganhar muitos minutos no comando do Arthur Jorge, que vai embora do Botafogo, né? Ele vai pro Al Rayyan, se eu não me engano. Enfim, vai ser interessante ver essa remontagem do Botafogo, né? Porque o Almada foi embora, aparentemente o Luiz Henrique vai embora, o Arthur Jorge foi embora. E esses são os prós e os contras da SAF. Você vai ter jogadores de alto nível, como foi essa temporada do Botafogo, jogadores de altíssimo nível. Porém, esses caras não vão ficar muito tempo, porque a SAF tem que visar lucro. Então, assim, você busca contratar um cara em que você vê que, assim, você tá pagando um valor, na teoria, um pouquinho mais baixo do que ele vale, pra ele desempenhar bem, e a partir daí, em um momento que ele tiver em alta, você vender e ter o lucro. Então, assim, é isso que a SAF tem que fazer, e a partir daí, por exemplo, o Luiz Henrique fez uma baita temporada, vende. O Almada fez uma baita temporada, ele tava só por empréstimo, né? Então agora ele vai em definitivo pro Lyon. Então, assim, se chegar uma proposta de 20 milhões de euros para o Igor Jesus, vende. Sempre que tiver uma oportunidade de você ter o lucro, tem que vender mesmo. É só você. E assim, pode parecer que vai ter um desmanche do Botafogo, e provavelmente vai. Mas do time que ia ser campeão brasileiro na temporada passada e não foi, também só se manteve o Marlon Freitas do time titular. Mudou todo mundo. E o time foi campeão agora dessa vez. Quem me garante que, mudando todo mundo de novo, o Botafogo não vai ganhar de novo Brasileirão, Libertadores, enfim. Então, assim, esse é o objetivo final da SAF, ter lucro. Então, se o cara tá valorizado, tem que vender. Pelo menos é a forma que eu penso e ter que lidar com os clubes, né? Enfim. A negociação ocorre em um período no qual o Lyon enfrenta dificuldades financeiras. Um dos integrantes da Eagle Football, rede de clubes do empresário americano, né, o John Textor, o time francês foi proibido de contratar jogadores nessa janela pela Liga Francesa, né? Além disso, a entidade decidiu rebaixá-lo ao final da temporada do Campeonato Francês, caso o clube não consiga melhorar sua situação financeira. Até por isso, pagaram 34 milhões de reais num cara que quase não jogou. Foi o Jefinho. Para que o descanso não. Descenso. Descanso não faria sentido, né? Não ocorra, o cenário econômico precisa melhorar. Por isso haverá monitoramento da folha de pagamento com controle maior de entradas e saídas. O déficit da Eagle Holding, empresa que detém os clubes do Textor ao término da temporada de 23-24, foi de 157 milhões. No montante, a dívida da rede de multiclubes chega a 3 bilhões. Caraca! De acordo com a imprensa francesa. Botafogo, abre o olho. Que isso? 3 bilhões? Tá maluco. Ainda bem que não sou eu. Enfim, ia estar lascado, meu amigo. 3 bilhões, tá louco. Mas enfim, os caras sabem o que estão fazendo, né? Enfim, no geral, não tem muito o que falar. Que nem eu falei, eu enxergo muito essa cena do Chaves comprando churros. Porque o John Textor tá nos dois clubes, ele poderia colocar o valor que ele quisesse. Pelo que o Jefinho jogou, na teoria, não valeria a pena você pagar 34 milhões de reais e um cara que quase não jogou justamente por conta de lesão. Mas o Jefinho continua sendo um cara muito novo, um cara que ele inteiro fisicamente pode ser uma das principais peças desse time do Botafogo, ainda mais com a saída de jogadores que vai acontecer, como já aconteceu do Almada, como deve acontecer com o Luiz Henrique e com vários outros desse elenco do Botafogo. Então, assim, que nem eu falei, a SAF tem que buscar lucro. E aparentemente não tá tendo, né? 3 bilhões só nessa temporada que o Botafogo ganhou um monte de coisa ainda. 157 milhões de prejuízo. Então, assim, tem que vender, cara. Tem que ter lucro, não adianta. E, enfim, eu imagino que mesmo reformulando a maioria desse time do Botafogo, o Botafogo vai continuar muito competitivo. Justamente porque, que nem eu falei, da temporada em que quase ganhou o Brasileirão pra essa que ganhou o Brasileirão, ganhou a Libertadores, só sobrou o Marlon Freitas do time titular. Mudou o time inteiro. E mesmo assim o time melhorou. Quem me garante que mudando de novo não vai melhorar ainda mais e ser ainda mais dominante? Então, assim, é SAF, cara. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Talvez a coisa ruim seja que os jogadores não vão ficar muito tempo e criar muita identificação com o clube. Mas a coisa boa é que você vai sempre ter jogadores de alto nível, né? É só ver essa temporada. Almada, Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus. Estão num nível, Alex Telles, num nível altíssimo, né, cara? Então, é isso, não tem muito o que dizer. A SAF visa o lucro, você vai ter jogadores de alto nível, mas por um curto período. A partir daí você vai ter o retorno dentro de campo
e o retorno financeiro. Talvez a parte ruim seja que você não vai conseguir criar muita identificação com os jogadores, porque no momento que eles estiverem em alta, eles vão ser vendidos. Ou pelo menos deveriam, né? Para ter lucro é isso que tem que acontecer. Enfim, no geral é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta o que você achou dessa compra do Jefinho. E eu fiquei assustado com esse valor de dívidas, né? Desse Eagle Football do John Textor. Enfim. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!